como que nós comunicamos a ciência, né? E eu acho que isso, quando se fala de várias formas dos recursos naturais, né? da natureza, do que é biodiversidade, muitas vezes o que é geodiversidade continua ainda sendo mais complicado de se falar, porque, afinal de contas, as pedras são inanimadas, são inertes, só que elas são, na verdade, a base dos ecossistemas. E é um pouco disso que a gente vem fazendo. Nosso projeto é um projeto de comunicação. E aí eu quero colocar aqui algumas coisas que a gente vem fazendo, o que a gente deixou de fazer um pouco por conta da pandemia, mas principalmente o que nós fizemos. Só para esclarecer o que é um geoparque. O geoparque é um programa da Unesco. É um programa que tem o mesmo status do Homem à Biosfera e do Patrimônio da Humanidade. Nós somos um projeto Ageoparque, ou seja, nós estamos nos preparando para submeter esse projeto à Unesco. Não são unidades de conservação, não são parques naturais, não são parques geológicos, nem são lugares sem pessoas. Tem que ter gente vivendo dentro dos geoparques. Ele tem que ter um limite. No nosso caso, nosso limite são os municípios. Deve possuir um número expressivo de sítios com paisagem e patrimônio geológico de relevância científica internacional. Por que isso? Porque essa coisa do patrimônio da humanidade e os sítios que têm valor para o mundo, para guardar a história da Terra. É uma história de muitos bilhões de anos e tem alguns poucos lugares que guardam partes importantes dessa história. Também não deve ser só isso. Ele deve principalmente ter pessoas dentro dele, uma significância cultural, ecológica, arqueológica, histórica, patrimônio material e imaterial. A gestão do geoparque tem que ser pensada com as pessoas que vivem ali. A proteção, a geoconservação, ou seja, a proteção desses sítios geológicos, deve passar pela educação e pelo geoturismo, pensando que o desenvolvimento local ele tem que considerar que essa conservação daquilo que é patrimônio e a educação patrimonial aí vai ser fundamental. E também o geoparque deve ter um programa educacional próprio. Ouvindo a professora Sandra agora, me veio o nosso projeto educativo do geoparque. Esse ano a gente não pôde trabalhar, nós trabalhamos com professores, já temos muitos professores com quem a gente tem trabalhado nesses últimos anos. No mundo existem 161 geoparques em 44 países. No Brasil, a gente tem um, que é o Geoparque Araripe, lá no Ceará. E quem que nós somos, né? O que é o Geoparque Costões e Lagunas? São 16 municípios, desde Maricá até São Francisco da Tabapuana. Nosso logotipo é esse aqui, ó. A África, o Brasil e as pessoas. E aqui a nossa região, que é uma região grande, uma região que vocês sabem a quantidade de problemas, conflitos que a gente tem. Saindo de Maricá até São Francisco da Tabapuana, a gente vai encontrar grandes empreendimentos, desde portos, alguns construídos, outros a ponto de serem construídos, e até grandes cidades e sua pressão sobre os ecossistemas. Então, a nossa área vai desde Maricá, até dos costões rochosos de Maricá, até as falésias de São Francisco da Tabapuana, da Lagoa Vermelha com seus estromatólitos, até a Lagoa Salgada também com estromatólitos. Para quem não sabe, estromatólitos são as evidências de vida mais antigas da Terra e que existem poucos lugares em que hoje eles ainda se desenvolvem. E aqui no Brasil só tem duas regiões que tem. Uma é no Sistema Lagunar de Araruama, na Maçambaba, e outra na Lagoa Salgada, perto da Foz do Rio Paraíba do Sul. São lugares para entender a história da vida na Terra, são laboratórios para entender a vida. Desde rochas africanas com 2 bilhões de anos, como essas da Ponta Negra e Maricá, até aquelas que se fecharam quando da colisão da África com a América do Sul, as últimas rochas a se formarem, aquelas que formaram cadeias de montanhas que a gente chama de orogenia Búzios. Desde a quebra desse continente Gondwana há 130 milhões de anos, e até uma rocha antrópica que se formou quando se abriu o canal Campos Macaé, ali na área de Jurubatiba, do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Desde o continente até a ilha, da serra à Restinga, das dunas ao manguezal, nosso mangue de pedra, dos beach rocks de Darwin aos sambaquis, do quilombo aos pescadores, às marisqueiras,
das capitanias hereditárias aos naturalistas que passaram por essa região, Príncipe Maximiliano, Saint-Hilaire, Darwin e Frederick Hart. Das Salinas ao pré-sal, das Abaiomi da Machadinha à tapeçaria do Espraiado, da culinária quilombola da Bahia Formosa, Beth está aí, comida boa da Beth, as frutas da Restinga, sobre as ondas, debaixo delas, das bioconstruções, esses são os estromatóritos, aí na Lagoa Vermelha, até as construções históricas. Ou seja, nós temos tantas riquezas associadas à geodiversidade e que isso envolve um trabalho de muitas pessoas. Então, hoje o projeto Geoparque envolve muitas universidades, várias instituições, ONGs, enfim, e a coalizão Pacto pelo Mar, onde a gente se aglutinou nesse ano. Né? E justamente pela gente ter se aglutinado nesse ano de 2020, algumas coisas também a gente deixou de fazer. Por exemplo, a gente tem uma atividade que chama Geodia, que a gente marca pelas redes sociais e as pessoas vão fazer caminhadas ao ar livre, onde a gente discute, cada um leva o que sabe. Um leva a geologia, o outro leva a biologia, um leva os passarinhos, o outro leva os répteis, enfim. E a gente teve que adiar o nosso 7º Geodia no 11º município, que foi o Geodia de Arraial do Cabo, que vai voltar em 2021, como a gente teve que parar, por exemplo, o nosso projeto educativo. Para vocês terem uma ideia, esse daqui foi o nosso Geodia lá nos Beach Rocks de Jaconé, em Maricá, em 2019. E aí, o que a gente fez? Tivemos que ir para as redes sociais, coisa que a gente já vinha fazendo. Então, a gente vê aqui uma série de atividades que nós fizemos, falando do Geoparque, falando da nossa região costeira, desde atividades, desde eventos nacionais até eventos internacionais, levando a riqueza da nossa região para esses lugares todos. Então, eu fiz aqui uma lista, não está toda, viu? Aqui é rádio, aqui foi um evento de uma semana, que foi o Live Mundi. Aqui, vou parar aqui para falar desses eventos do Mangue de Pedra. Esse debate primeiro aqui do dia 2/7 foi um debate sobre a APA. Por que a APA não era a melhor figura para proteger esse ecossistema? Aqui um outro evento, no dia 27/10, onde a Helena e eu falamos sobre o Mangue de Pedra, junto à Associação Brasileira de Combate ao Lixo Marinho, que gerou que virou uma parceria, que a gente vai ver daqui a pouco. E toda a questão de divulgação, como que a gente vem se comunicando com as pessoas, o que são os traumatólitos, isso tudo está nas redes sociais. Nós temos, então, uma rede que vai desde um website muito bem atualizado, todos os dias ele é atualizado, como fazemos postagens diárias nas nossas redes sociais, né? Nosso website com muita informação, quem quiser saber sobre o que são os sítios e geossítios, como se formaram essas rochas, qual a idade, tudo está lá. No Facebook, todo dia tem coisa nova. No Instagram também. A gente tem uma postagem que chama Sítio da Semana, que é um sucesso, onde a gente trata com detalhes de cada um desses lugares que fazem parte do substrato onde a gente vive, onde a vida se desenvolve. A gente tem os mascotes, que para falar com crianças e com as pessoas como um todo, que falam, que respondem sobre conceitos. O nosso canal de YouTube tem mais de 60 vídeos hoje. Produzimos só esse ano 3 livretos, português e inglês, um sobre a Cachoeira do Tingui, em Saquarema, Dunas do Peró e o Parque Nacional do Restinga de Jurubatiba. Já tínhamos feito o número 1, foi Mangue de Pedra, e o número 2 foi a Lagoa Salgada, lá em São João da Barra. Hoje, lançamos o nosso caderno de atividades para as crianças, Brincando e Aprendendo com os Superferas, onde uma das ações é linkar o que está lendo, está sendo visto ali, descritas brincadeiras com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi lançado hoje, já está disponível para baixar no nosso site. E a gente ainda trabalhou muito esse ano com programas de fomento. A gente conseguiu recursos da FAPER, a gente fez ano passado o primeiro workshop, em novembro, e esse ano a gente não ia conseguir fazer por conta disso, mas a FAPER aprovou o nosso workshop de modo virtual, e ele vai acontecer em abril de 2021, a gente está preparando um negócio bem bacana, que vocês vão ver
rolê lá, vai ser bem interessante, patrocinado pela FAPERJ. Esse aqui não tem a ver com o nosso Geoparque, mas eu não podia deixar de colocar, que é o projeto nosso lá do Museu da Geodiversidade, da UFRJ, com a Escola Municipal Nelson Prudêncio, da Ilha do Governador, que tem um manguezal bem atrás. Então, nessa escola, o nosso projeto é fazer um georroteiro na Ilha do Governador, um roteiro geológico pelas rochas, pelos ambientes, pela geodiversidade da ilha. Aprovado e patrocinado pelo CNPq. Esse aqui é o nosso último grande projeto aprovado, recebemos essa semana. Esse daqui é um projeto de todo o Geoparque, do nosso grupo de pesquisa, foi aprovado pelo CNPq dentro de um edital do Adapta Brasil, que chama Análise do Passado para Pensar o Futuro, as variações do nível relativo do mar no território do Geoparque Costões e Lagunas. A gente vai tratar nesse projeto de serviços ecossistêmicos prestados pela geodiversidade, os impactos socioambientais gerados com variações do nível do mar, segundo aquelas que ocorreram no passado. Vamos datar as do passado e avaliar como que isso se dá com as diversas ações, as possibilidades, os cenários do presente, do futuro, né? Como que esses geossítios que informam sobre a variação do nível relativo do mar precisam ser protegidos, porque eles guardam essa história, e a gente vai fazer um inventário desses bens. O objetivo do projeto é analisar esses impactos, analisar os impactos de eventuais futuras variações nos 16 municípios que integram o nosso território. E a gente teve essa semana a feliz notícia de que a gente foi aprovado entre muito poucos. É um projeto de 3 anos. Então, a gente vai passar 3 anos estudando as questões de variação do nível relativo do mar na área do Geoparque. E agora a gente está trabalhando nisso com a Helena, com a Marlise, o Caio está nessa também, com a Associação Brasileira de Combate ao Lixo do Mar, produzindo um projeto para o Observatório do Mangue de Pedras, né, o edital do Fumbio para esse ano. Vamos ver conservação e uso sustentável dos manguezais. Eu acho que temos boas possibilidades. Não paramos de trabalhar junto com o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro do Rio das Ostras. A gente está colaborando, tem conversado com o pessoal de lá, e não paramos as nossas lutas. A luta em defesa do Mangue de Pedra, em defesa de Jaconé, da Praia de Jaconé, Portunão, e em defesa das dunas do Peró e da Praia do Peró, ameaçado por empreendimento imobiliário, por empreendimento de maricultura. Então, gente, a gente espera em 2021 poder ampliar essas ações, contar com parceria de vocês, juntar mais gente nessa ideia de transformar essa região numa área que tenha o mesmo status de do homem à biosfera ou de patrimônio da humanidade, pela riqueza da geodiversidade, da biodiversidade e da cultura de quem vive ali. Então, gente, boas festas, e aqui os nossos endereços para quem quiser copiar, enfim. Muito obrigada. Obrigado, Kátia.